Olá pessoal, tudo bem? Eh, a gente vai entrar agora num novo assunto, né? E a gente quer chegar, né, analisar o comportamento de circuitos ou a resposta em frequência, ou seja, determinar como é que é o comportamento do circuito em função da frequência, das frequências envolvidas, né, nos sinais presentes nesse circuito. Nessa parte, né, nesse tópico que a gente vai entrar agora, né, a gente vai falar mais para frente, né, nas próximas aulas, da transformada de Laplace, né, que ela vai ser muito útil para a gente empregar essa análise de resposta em frequência em circuitos, né. E a transformada de Laplace, ela é uma ferramenta matemática, né, que a gente utiliza para empregar nos modelos que a gente utiliza aí na análise de circuitos e especificamente nessa parte de resposta em frequência. Mas antes de entrar propriamente dito, né, nessa ferramenta e no método para aplicar ela na análise de circuitos, a gente vai falar um pouquinho de ter uma noção de frequência complexa, né? Vamos definir tentar definir matematicamente o que representa uma frequência complexa, tá? E nessa parte aqui, né, a gente tem que tomar uns devidos cuidados que a gente tem já associado quando a gente fala de frequência, né? Frequência, a gente tem uma frequência F, né, que a gente está acostumado a dizer, que é o tempo, vamos dizer, medida em hertz ou 1/segundos, que vai medir, por exemplo, a frequência de 60 Hz da nossa rede de abastecimento de energia elétrica residencial e, né, industrial. 60 Hz significa que a rede oscila 60 vezes por segundo, né? Isso uma noção de frequência, alguma coisa que acontece repetidamente, dado um determinado tempo. Quando a gente fala de frequência complexa, a gente tem que ter uma noção um pouquinho diferente, né? Ela é a gente vai analisar aqui os componentes matemáticos e onde que ela surge, né, na análise de circuito. A gente já viu, né, algo muito parecido quando a gente fez a análise de circuitos RLC, a resposta natural. A gente já trabalhou, na verdade, com essa frequência complexa. Agora a gente vai ver um pouquinho, uns detalhes, é, um pouquinho mais de detalhes para a gente tentar interpretar ela, o que ela representa, né, o que ela vai representar nas nossas análises aí, né? Então, para ter essa noção de frequência complexa, o que a gente vai definir como frequência complexa, vamos trabalhar como pensar numa função forçante de um circuito, né? Lembra que função forçante a gente pode ter lá uma fonte de corrente ou tensão que ela força o nosso circuito a atender para um determinado potencial, seja uma fonte de tensão contínua ou senoidal, aquela fonte, né, independente, ela está forçando o circuito a seguir aquele potencial que ela está impondo, né? Então, vamos pensar a partir da nossa análise preliminar aqui, pensando numa função dita senoidal exponencial amortecida, ou seja, que ela tem as componentes, uma função v de t para o potencial, uma função do tempo, ela tem uma amplitude, uma amplitude dada por um valor constante real, Vm, tá? Ela tem uma componente exponencial, e essa exponencial aqui a gente vai chamar, que é o coeficiente dela, é, ela é uma exponencial temporal, então está aqui a minha variação temporal, né? Só que ela tem um coeficiente sigma. E esse coeficiente sigma, vamos pensar que ele é puramente real. Toda essa função aqui que eu estou escrevendo, todas as funções, toda função, todos os termos são puramente reais, ou seja, não tem nenhum termo complexo aqui ainda, tá? Então essa aqui é a parte exponencial e vamos acrescentar aqui também um termo senoidal ou cossenoidal, né? Uma variação, uma oscilação que ela vai ter em função de um ômega, né, que multiplica t, mais uma fase inicial, né, dessa função cossenoidal. Então, dada essa função aqui, v de t genérica, né, puramente real, ou seja, todos os termos são reais, se a gente tiver
vamos analisar termo a termo aqui. Se a gente tiver esse sigma que é o coeficiente do expoente e, né, da função exponencial, se o sigma ele for menor do que zero, a gente tem uma exponencial que ela decresce com o tempo, certo? Então, sigma menor que zero significa lá uma função amortecida, né? Como a gente viu aí, né, a gente já viu várias vezes em circuitos RLC, os casos sobre amortecido, a gente tem lá uma função exponencial, a resposta, ou a fase de descarga de capacitor ou indutor no circuito RL e RC. A gente tem uma exponencial com um sigma lá, que ele é negativo, ou seja, representa um amortecimento dessa tensão, desse potencial. Se o sigma for maior do que zero, ele vai representar, em vez de um amortecimento, uma função crescente, né? Uma função que cresce, ela aumenta a amplitude desse potencial com o passar do tempo. É possível também, né? É possível a gente ter esse comportamento crescente da exponencial. Por exemplo, lá numa fase de carga de circuito RC ou RL, né? E se a gente observar a parte então, do cosseno, né? Se a gente tiver um ômega, quanto maior esse ômega aqui, quer dizer que esse cosseno ele oscila mais rapidamente, né? Se a gente tiver um ômega menor, pequeno, aqui esse cosseno ele tem uma variação no tempo de frequência menor, né? Beleza. Então se a gente tiver uns casos particulares, eu posso representar essa função v de t, aqui essa função genérica aqui que eu chamei, né? Vamos analisar se eu tiver o caso que sigma e ômega forem iguais a zero, forem nulos, né? O que a gente tem aqui? Tem uma exponencial elevada a zero, que é 1, e tem um cosseno que não varia em função do tempo, então, né? Ele tem uma expressão zero, é só um cosseno de θ. Ou seja, a gente tem um vt, uma função v de t aqui, que ela é simplesmente dada por Vm vezes e elevado a zero, que isso aqui vai dar 1, né? Mais um cosseno de zero mais θ, ou simplesmente cosseno de θ, que é um valor constante também, né? Dado esse θ aqui, esse cosseno é um valor constante. Ou seja, nessa condição aqui, se a gente tiver sigma e ômega iguais a zero, esses termos que a gente chamou aqui de sigma e ômega, que a gente quer definir eles no final da nossa análise, eles vão me dar uma resposta v de t, a função v de t, o potencial no circuito aqui, simplesmente igual a Vm vezes cosseno de θ, ou o que a gente pode chamar de V0, certo? O que é o V0? É uma função, um valor constante, né? A gente tem simplesmente aqui um potencial constante, ou um potencial em corrente contínua, vamos pensar assim, um potencial constante no tempo, né? Se a gente tiver agora só o sigma igual a zero, o que ele vai representar? Só o sigma igual a zero, a gente vai ter Vt igual a Vm vezes, de novo, um exponencial elevado a zero, que é 1, né? Vezes um cosseno, e aí o valor de ômega t, um valor real, né? E vai me dar simplesmente uma função v de t no tempo, né? Que é Vm vezes esse cosseno de ômega t. Ou seja, é uma resposta senoidal ou cossenoidal, né? Dependendo de como a gente acrescentar esse θ aqui, no tempo. É uma função, por exemplo, um potencial de uma fonte senoidal, que vocês viram em circuitos 2, né? Então, a gente tem lá uma função, um potencial que no tempo ela varia com a forma senoidal e em função dessa frequência radiana ômega aqui, né? E se a gente tiver o ômega igual a zero, então se a gente tiver ômega igual a zero, ele vai me dar simplesmente essa função genérica aí, v de t tem uma amplitude para esse potencial, aí a minha exponencial agora ela não é mais igual a 1, né? E agora a minha parte do cosseno é que é constante, né? Então eu vou ter cosseno de zero mais θ, ou simplesmente cosseno de θ, e a gente tem um valor constante, e daí eu posso multiplicar esse Vm aqui, esse valor máximo,
por esse cosseno de θ, eu vou ter vou chamar um V0, que é um valor constante, vezes uma exponencial. E a gente cai numa resposta puramente exponencial, né? Por exemplo, lá um circuito sobreamortecido, RLC, ou uma fase de carga, descarga de um circuito RC, RL, a gente tem esse comportamento do potencial puramente exponencial, né? E aí, dependendo lá como a gente fez a análise anteriormente ali do sigma, se o sigma ele é menor do que zero, essa exponencial é decrescente, ela é amortecida, né? A gente tem um amortecimento desse potencial com o passar do tempo. Se esse sigma ele é valor positivo, a gente tem um valor crescente, né? Uma exponencial crescente dessa expressão aqui V de t, desse potencial em função do tempo, né? Beleza. E, então, se vocês lembrarem, agora derem uma relembrada lá de circuitos 2, né? Onde vocês viram toda a análise fasorial, né? A gente utilizava o recurso, trabalhava com análise fasorial para analisar circuitos lá com fontes senoidais ou cossenoidais, né? E aí trabalha com valores eficazes, a análise fasorial é aplicada para valores eficazes de tensão e corrente, enfim. Mas a função no tempo, né? Vocês partiram lá do princípio, antes da análise usar o fasor em si, vocês determinavam ou tinham lá uma expressão que era uma cosseno do tempo, e daí para passar para um valor fasorial ou determinar um fasor, vocês usaram lá uma função complexa, uma representação complexa, né, da função senoidal. Ou vocês viram, né, e também em análise de circuitos RLC a gente viu a expressão, por exemplo, comparando aqui com a gente teve casos aí que a gente viu o V0, e aí a gente tinha aqui um E na J ômega t, né? Agora uma exponencial com um valor complexo, um J, esse J representa um número complexo de raiz de menos 1, né? E um vezes um ômega t. Esse ômega t lá, pela identidade de Euler, a gente sabe que representa aqui, ou vai, uma forma de onda senoidal e cossenoidal, né? Então a gente pode expressar essa função aqui que na análise fasorial no circuito 2 vocês se depararam com ela em algum momento e então associaram essa função exponencial e na j ômega dt com o que a gente chamou de uma frequência, né? Ela acrescentava uma oscilação no circuito, né, representa uma oscilação no circuito, e aí isso nos dá a ideia de frequência. Tanto que esse termo ômega, né, a gente, vamos dizer, usualmente, ou se refere a ele como uma frequência, né, porque ele é dado justamente também, ômega, ele é dado e a gente já viu, já deduziu isso em outros momentos, que a unidade desse ômega aqui é dado em radianos por segundo, né? Ou ele pode ser representado em radianos por segundo. Então, isso aqui é uma frequência, né? Então, se a gente comparar essas duas expressões, esse aqui que a gente já viu em alguns casos, em circuitos de corrente alternada, né, ou até mesmo nas respostas de circuito RLC, a gente já viu algo similar. Comparar essas duas expressões aqui, certo? Esse caso que a gente simplesmente representou ômega zero lá para uma função, essa função genérica que a gente está assumindo aqui, né? Se a gente comparar esses dois casos, a gente então pode associar esse sigma aqui, esse valor aqui, né, presente, a comparar os dois termos. Se a gente chamou ômega de uma frequência, né, a gente viu que ele tem comportamento de frequência, sigma, por comparação, também a gente pode assimilar com uma frequência, né, também. Mas ela não é puramente não é uma frequência real, certo? Ela não representa a frequência lá em hertz de oscilação de um circuito ou de um sinal, né? Mas a gente vai ver que ela está relacionada ao que a gente chama de a frequência complexa, que é o que a gente quer analisar aqui, tá? Mas especificamente essa sigma, né, a gente pode chamar, e o termo mais correto de chamar ela, o termo apropriado para chamar ela, né,
é de frequência neperiana. Né? Porque ela está associada a justamente essa representação da exponencial aqui, né, ao decaimento ou ao crescimento dessa exponencial, dependendo se ela for negativa, se o sigma é negativo ou positivo, né? Mas ela tem uma, vamos dizer, uma função por comparação aqui, né? A gente via que surgiu uma oscilação, ela tem uma associação com frequência, o que a gente está habituado a chamar de frequência, né? Só que o termo correto para se referir a ela é a frequência neperiana, né? Porque ela está o coeficiente ali de um exponencial com base e, né? E ela vai ser, né, o que a gente vai chegar a definir, a, a gente diz a parte real da frequência complexa que a gente está querendo determinar o que é, né? Só que ela é a parte real. Lembre, frequência complexa ou um número complexo, quando a gente fala em número complexo, ele tem uma parte real do número complexo, né? E uma parte imaginária. Se eu chamar um número complexo C aqui qualquer, ele tem uma parte real mais uma parte imaginária, né? Que a gente representa lá por A mais, aqui no caso, JB, por exemplo. Então, o JB é a parte imaginária desse número complexo e o A é a parte real, né? Lembra dessa definição matemática. Então, o sigma aqui, a frequência neperiana, ele vai ser da nossa frequência complexa, que a gente vai tentar entender melhor aqui nessa análise matemática, a parte real dessa frequência complexa. Tá? Então, vamos seguir aqui com mais algumas análises aqui. Vamos partir aí de uma forma que a gente vai chamar de uma forma geral, né? Uma expressão matemática aí que possa representar uma função qualquer variável no tempo, certo? E aí vamos dizer que essa função geral aqui é uma função f de t, que varia no tempo, ela pode ser expressa em relação aí a uma amplitude, um coeficiente, uma constante k, né? E essa constante k, ela é permitida ser real ou complexa, né? Ela é um valor, pode ser complexo, né? Pode ser puramente real ou ter o termo imaginário diferente de zero, vezes uma exponencial, certo? E aí essa exponencial na s de t, né? E aí a gente vai definir essa forma geral f de t, numa função f de t, como k sendo constante, né? Não varia no tempo, mas é uma constante complexa. E, da mesma forma, o s ele também é um valor constante, mas é um parâmetro que pode ser complexo. Ele é um número complexo, né? E aí esse s, né, a gente vai definir como... Então, se ele é um número complexo, ele tem uma parte real, como chamei aqui em cima, e uma parte imaginária. E a gente vai chamar essa parte real, né, de sigma, mais uma parte imaginária, j ômega, né? Então, essa aqui é o nosso termo matemático aqui. S é a frequência complexa, né? Quando ele tem uma parte real que a gente chama de sigma, ou frequência neperiana, mais uma parte imaginária, j ômega, e ômega a gente chama de frequência radiana, né, do meu circuito. Então, para essa forma geral, essa expressão f de t aqui, né, k também é uma constante complexa, e elevado na s de t, s sendo uma frequência complexa, o que a gente chamou aqui de sigma mais j ômega, né? Se a gente tiver agora, a partir dessa forma geral e tentar representar, vamos dizer, uma função ou um comportamento de simplesmente um caso em que a minha função forçante no circuito, trazendo para análise de circuitos, for uma fonte independente,
de corrente contínua, né, de tensão, por exemplo. Então eu tenho o caso de corrente contínua. A minha função forçante, o meu potencial da minha fonte é um valor constante. Então eu tenho lá uma expressão V de T, certo? Que ele tem que ser igual a V0, simplesmente um valor constante. Então a gente pode escrever essa função aqui, que representa lá a minha fonte de tensão contínua, né? No caso CC. Qualquer instante de tempo ela tem um potencial igual. Em função dessa forma geral aqui, certo? Como é que eu represento essa função? Eu apresento V de t como sendo o V0, então o K é o meu V0, né? A constante K é o V0, vezes uma exponencial. Só que como é que tem que ser essa exponencial? Tem que ser uma exponencial de 0 vezes t, né? Para eu ter essa igualdade aqui, essa expressão. Ou seja, para o caso, ou para circuitos de corrente contínua, circuitos CC, a gente tem que o valor de S, né, para essa minha frequência complexa, para minha tensão ser constante, o S ou a frequência complexa, ele tem que ser zero, né? Então, S, para que a gente tenha uma tensão constante, o S tem que ser nulo. Ou seja, a minha frequência complexa S é igual a zero, ok? O caso mais, vamos dizer, mais simples que a gente tem de um circuito CC, lá em circuitos 1, né, a gente vê análise em corrente contínua. Se a gente tentar representar em função dessa frequência complexa, a gente tem um S ou uma frequência complexa para o circuito CC é nulo, simplesmente zero. Então a parte real sigma é zero e a parte imaginária J ômega também é zero. Agora, se a nossa forçante do circuito, né, o comportamento do circuito, ele for exponencial, por exemplo, carga e descarga de capacitor e indutor, né? Se a gente tiver um comportamento exponencial da meu potencial V de t em função do tempo, então a gente tem lá uma expressão, a minha expressão exponencial, ela tem uma certa amplitude, eu vou chamar de V0, e ela tem uma parte exponencial que varia com o tempo, né? Então, se eu tenho caso puramente exponencial, eu tenho que ter aqui apenas a minha frequência complexa S, ela tem que ter apenas o termo real, né? Se eu acrescentar aquele termo J ômega, a minha exponencial vai ter o outro comportamento, que a gente vai ver já no próximo caso, né? Então, se eu tiver puramente o caso exponencial, quanto que vale aqui a minha frequência complexa S? Ela é simplesmente esse sigma, né, que a gente definiu aqui, mais um J0, ou seja, o meu ômega, nesse caso aqui, é zero, como a gente tinha visto anteriormente. Então, o caso exponencial eu posso representar simplesmente por V0 vezes uma exponencial sigma de t, né? E a minha frequência complexa vai ser simplesmente igual a sigma, então. Então, o S, frequência complexa, vai ser igual ao sigma. E agora, se a gente tiver uma função forçante no circuito com uma fonte senoidal, né? Se eu tiver lá ligado ao meu circuito uma fonte senoidal no tempo, então essa função aqui ela pode ser dada por essa fonte aqui independente, né? Ela pode ser dada por um cosseno, tem uma amplitude esse cosseno, que é o Vm, vezes um cosseno de ômega t mais θ, não deu espaço de novo,
certo? Vocês viram, né, em circuitos 2 lá, uma função senoidal no tempo, expressa dessa forma, né? Então, eu posso dizer que o potencial nos terminais desse circuito aqui, né, essa é a função forçante por potencial do que tiver ligado em paralelo a essa fonte. Esse potencial V de T, ela pode ser representada justamente por essa expressão aqui, Vm, né, vai ser igual a forçante, que é a minha fonte independente, ômega t mais θ, né? E aí a gente, utilizando lá o recurso da identidade de Euler, em que a gente tem que o cosseno de ômega t mais θ, ele pode ser escrito como uma soma de exponenciais, né? Sendo um meio de e na j ômega t mais θ mais e na menos j ômega t mais θ. Essa é a identidade de Euler. A gente pode representar essa função aqui, né, como, podemos reescrever ela como v de t igual a 1 meio vezes Vm, e aí esse cosseno de ômega θ eu vou reescrever dessa forma aqui, como 1 meio já está lá na frente, simplesmente como e na j ômega t mais θ mais e na menos j ômega t mais θ, né? Reescrevendo essa função aqui, essa forçante senoidal no meu circuito. E aí, rearranjando os termos aqui, né, eu quero dividir aqui o que é constante no tempo e o que é variável no tempo. Então, Vm é um valor constante no tempo. Se eu pegar cada uma dessas exponenciais aqui e separar o que tem no expoente, né, a parte variável no tempo é só o que está multiplicado, o que multiplica o t, né? O que está o mais θ aqui, que não está multiplicado por t, ele é constante no tempo. Então eu posso separar nas duas exponenciais uma parte que é constante e uma parte que é variável no tempo, né? E a parte que é constante é o exponencial de jθ. Então eu posso dividir essa expressão aqui dessa forma, com e na jθ. Isso aqui é constante no tempo, né? Eu tenho um valor constante, não muda no tempo, vezes multiplicado, né, a soma aqui por j ômega vezes t. Então essa parte aqui que ela é variável, só essa parte da função aqui ela é variável no tempo. E no outro termo aqui eu também posso fazer o mesmo, só que daí eu tenho menos jθ, que é constante no tempo, e um e na menos j ômega de t. Essa parte aqui ela é variável no tempo. E agora, se eu agrupar esses termos aqui, posso reescrever isso como e aplicar 1 meio vezes Vm, que também é constante, multiplicar por esse termo aqui, e na jθ, eu tenho que tudo isso aqui é constante, né, no tempo. É um valor constante, e isso aqui está multiplicando essa função, essa parte aqui, j ômega de t, que é variável no tempo. E lá no outro termo também, né, eu vou ter mais 1 meio de Vm exponencial na menos jθ agora. Isso aqui tudo é constante.
constante no tempo, vezes Ena menos J ômega de T, né? Se isso aqui é constante, então eu posso dizer que isso aqui é um K1 e isso aqui é um K2, né? Então a gente tem lá uma expressão V de T, que pode ser chamada, e se eu tenho aqui J ômega aqui desse lado e menos J ômega lá do outro lado, né? Então eu posso chamar esses J ômega, né, positivo de S1 e o negativo menos J ômega de S2. Então eu posso dizer que isso aqui, S1 igual a J ômega, e aqui meu S2 menos J ômega. E aí a gente pode escrever essa expressão como um K1, uma constante K1, vezes E na S1 de T, mais um K2 vezes ES2 de T, né? A gente já viu essa expressão aí há pouco nas respostas subamortecidas dos circuitos RLC, que a gente tinha justamente essa característica aqui, né, que era uma exponencial com, aliás, tinha a função cossenoidal, né, a função senoidal presente aí na resposta oscilante, né? A gente já viu esse tipo de expressão no circuitos RLC, mas falando aí puramente de uma resposta puramente senoidal, né? A gente partiu aqui de uma forçante puramente senoidal, ou seja, de uma tensão, uma fonte de tensão desse tipo aqui. A gente vê que ela chega, que é possível escrever ela também em função dessa expressão, onde, perceba aí, K1 e K2 são termos constantes, invariáveis no tempo, né? E S1 e S2, eles são valores conjugados. Olha só, S1 é igual a J ômega e S2 é igual a menos J ômega. Então, o que é um conjugado? Se eu tenho C1, um número complexo qualquer, A mais JB, e um C2 igual a menos JB, a gente tem que C1 é igual a C2, é o conjugado. C1 e C2 são igual, C1 é igual ao conjugado de C2, né? O que é o conjugado? A gente inverteu o sinal só da parte imaginária do número complexo, né? Então, da mesma forma aqui, ó, a gente tem que S1 é o conjugado de S2, ou S2 é o conjugado de S1, né? A mesma coisa, né? Mesmo significado. Da mesma forma, K1, a gente tem que é 1/2 de Vm e na J θ, um valor constante no tempo, e K2 é 1/2 de Vm e na menos J de θ, também um valor constante. Só que se a gente analisar aqui em função de números complexos, né, a gente pode representar eles nessa forma aqui também, usando a identidade de Euler, né? A gente vai chegar lá num termo de seno e cosseno, um valor vai ter a parte imaginária positiva desse K1 e o outro valor, o K2, vai ter a parte real, a parte imaginária negativa. Ou seja, a gente pode representar aí também, ou chegar à conclusão que K1 também é o complexo conjugado de K2. Então, K1 e K2 são valores complexos, mas são complexos conjugados. E o que acontece quando a gente soma dois valores conjugados? Ó, pegar dois valores genéricos conjugados aqui. Se eu somar esses valores, quando eles são conjugados, né? Se eu somar, por exemplo, lá o meu C1 mais C2, eu tenho o C1 é A mais JB e o C2 então isso aqui é o C1
e o C2 é A menos JB. O que acontece quando a gente soma dois termos conjugados? Somo aqui, vou ficar com 2A, e aí a parte imaginária, ó, tenho mais JB de um lado e menos JB do outro. Ou seja, a parte imaginária ela se anula. Ou seja, a parte imaginária some. Quando a gente soma dois termos que são conjugados, a gente resulta um número ou um valor puramente real, né? Ou seja, esse valor aqui não é mais um número complexo que não tem um sentido físico puro. O número complexo, lembrando, ele é um recurso matemático, né? Por isso que a gente chama de complexo, ele está num conjunto dos complexos, que é a parte do mundo real que a gente vive, o mundo físico, né? Porque não existe na natureza, o número complexo não representa uma grandeza física, mas ele é um recurso puramente matemático. Só que quando a gente soma esses dois valores, esses dois termos que eles, por acaso ou não por acaso, né? Mas eles são conjugados, a gente resulta em um termo real. Então veja aqui, ó, nessa expressão que a gente chegou, a gente está somando dois termos, K1 mais K2, né? Eles estão sendo somados aqui, os dois termos. K1 é o conjugado de K2. Então, eu estou somando dois termos conjugados, eu vou ter o resultado lá, eu espero um número puramente real. Somando as duas funções exponenciais, que também tem os expoentes S1 e S2 conjugados, né? Somando esses dois termos, a gente também vai obter uma exponencial ou uma função que é puramente real. Então vejo que essa função v de t aqui, embora ela tenha termos complexos nela, ela tenha coeficientes complexos, elas somadas, né, K1 e K2 sendo conjugados e S1 e S2 sendo conjugados, ela somada, ela representa uma função real. Que função real? Essa aqui que a gente viu, né? Isso aqui é uma função real. Quando a gente tem lá uma fonte de tensão de 20 vezes cosseno de 5t, mais uma fase, sei lá, de 30 graus, isso aqui é uma função real, né? A gente vê lá no circuito ele oscilando, se a gente ligar um osciloscópio, a gente vê a amplitude oscilando lá, é um valor físico real, um potencial real, né? Então essa forma aqui, né, embora ela tenha termos complexos, ela representa uma função v de t que é real, fisicamente real, né?